Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Shalom para você que acabou de chegar, amém? Você que acabou de acordar, você que estava na oração conosco. Shalom, shalom para todos vocês, amém? Toda honra, glória, poder, exaltação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Muito feliz de estar aqui com vocês, amém? Mais um dia sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Nani querida. Shalom. Aleluia. Queridos, quem estava agora naquele lugar que eu levei vocês, conta pra mim aqui nos comentários. É sobrenatural ou não é? É um lugar diferente ou não é? Eu falei para vocês. É um lugar que o Senhor me concedeu ir depois de muito tempo. Amém? Eu ainda quero escrever um livro com todos esses lugares. São muitos lugares. Vou escrever um livro ainda com todos esses lugares. Queridos, a água daquele rio, ela é azul. É um azul. Azul. Só que é um azul que brilha. É um azul de fogo. Amém? Então, aquilo ali é águas que traz mais santidade sobre nós. É águas que purifica. Agora é o lugar preferido da Nani. Oh, meu Deus, aguenta agora. Aguenta. É um azul denso, exatamente. É um lugar que a unção, ela é elétrica. Eu não sei se você sentiu, mas é uma unção elétrica. É uma unção em raios. A primeira vez que eu bebi a água desse lago, meu Deus, você sente uma eletricidade dentro dos teus ossos. Amém? Essa unção, ela chicoteia qualquer raiz de pecado. Ela aniquila, ela queima, ela esmaga. A Nani tá fritada. Quando... Gente, deixa eu contar pra você. Não, vou mostrar pra você. Quem tava na live ontem, eu e o apóstolo Robson? Quem tava? Eu tô aqui no escritório. Deixa eu contar essa pra vocês. Eu tô aqui no escritório, que a minha casa é de 2 pisos, né? Então eu tô aqui no piso de cima, no escritório, fazendo a live, né? Aqui, o pastor lá no nosso quarto. E a Nani, que veio pra cá, porque tem a Masterclass agora sexta, certo? Não, sábado, tem a nossa Masterclass sábado. Então a Nani veio pra cá pra me ajudar, porque tem que fazer muita operação, tanto ela como os outros suportes. E aí, ela veio pra cá. E aí ela tava lá embaixo, preparando até o Meet, preparando o Zoom, se caso não desse certo. Aí, gente, eu levanto... Aí eu tô aqui recebendo o mover lá, recebendo a unção, recebendo o mover. E aí eu escuto uns barulhos lá embaixo, de cadeira, arrastando e trem. Eu falei, o que tá acontecendo lá embaixo? Mas eu tava aqui, né? Tentando ficar bem aqui na live, tentando ficar composta pra não cair, sei lá, pra não sair da live, ia ficar chato, né? E eu me segurei, igual eu me segurei lá no dia da live com o apóstolo Joel. Eu me segurei, eu falei, Deus, me ajuda, porque se eu apagar aqui, vai ficar feio demais. E aí quem continua essa live, e eu caio no chão, e eu quebro o notebook, eu quebro tudo, tá? Queridos, aí eu desci, aí acabou tudo, fiquei aqui aleluiada, né? Acredito que todo mundo que viu a live ontem. Isso aqui vai ser uma vergonha pra Nani, mas eu vou mostrar. Gente, olha a situação que a Nani tava. Embaixo da mesa, queridos. Gente, a menina tava apagada debaixo da mesa. Vocês têm noção? Não, vocês têm noção? Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Olha a garota debaixo da mesa. Em outra dimensão.
Eu não sei como que ela não quebrou o notebook. O celular dela tava jogado para um canto. Eu devia ter falado pro pastor cuidar dela, né? Cuidar para não bater a cabeça, não rachar a cabeça. E ela falou que tava equilibrada ontem. Gente, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Então isso aqui é só para quem vive o sobrenatural. A pessoa... Meu Deus! A Nani tava em outro lugar. Porque eu demorei descer. Acabou a live, eu demorei descer. E a Nani tava em outra dimensão. Eu falei, meu Deus. Eu falei, uau. Gente, mas olha, você que vai na nossa conferência dia 28, 29 e 30 de junho, lá em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, o povo assim, ó, vai ser normal vocês verem, tá? A unção vai ser violenta na nossa conferência. Vocês não têm ideia, vai ser uma unção violentíssima. Vai ser maravilhoso. Mas é isso aqui, gente. A gente, quando se depara com a glória, com o fogo, é sobrenatural. Amém? Então, esse lugar que vocês foram hoje foi nos rios de fogo do Senhor Azul, tá? Esse rio de fogo, ele tem águas de libertação, não só para você, mas para revestir você também, amém? Então, você não só tomou posse, você se empoderou desse manto, certo? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma certa facilidade de levar vocês para lugares dimensionais. Eu recebi uma vez do Senhor um molho de chaves de ouro, uma argola com muitas chaves. E dentro desse molho de chave tinha uma chave mestra que abria qualquer porta. E foi depois de um determinado tempo, fiel na presença do Senhor, eu recebi. Então, todas as vezes que eu quero acessar um lugar ou novo ou que eu já acessei, é fácil e as pessoas conseguem entrar. Só não vai entrar quem às vezes pode ter algum bloqueio, alguma coisa. Mas com o tempo você quebra isso, amém? Mas o que determina Deus te conceder acesso a esses lugares é a sua fidelidade. Deus, tá? Deus, ele precisa que você seja fiel. Amém? Fiel. Agora, vocês viram que na praia, na região praieira ali, praieira que eu falo assim, que tá, né? Em vez de ter areia, no lago tinha essas pedras. E você viu que pedras de todos os jeitos, cores e tamanhos. Ok? Conta pra mim aqui qual palavra representava cada uma das pedras que você tomou posse. A primeira pedra que eu peguei era uma pedra rosada. E estava escrito nela santidade. Depois eu peguei uma pedra de ouro e estava escrito nela poder. E a última pedra que eu peguei era uma pedra negra, toda rajada, e estava escrito autoridade. Foi a coisa mais linda. As minhas pedras, né? As minhas pedras foram essas. Agora as suas, amém? As minhas eram essas. Era como se o Senhor estivesse trazendo o que eu senti, né? Porque cada um, Deus vai falar de uma forma diferente, ok? Comigo, o que eu senti é que o Senhor estava trazendo um novo nível de santidade, poder e autoridade ministerial sobre a minha vida. Uau! Olha aí, ó. A Ana, azul, uma pedra azul, visão, rosa, audição e vermelha, fala. Uau! Queridos, isso só entende quem é espiritual, porque quem está na carne não entende. Quem está na carne não entende que primeiro você toma na quarta dimensão para você manifestar na terceira.
certo? Então, toda vez que nós saímos em espírito para acessar um lugar, nós estamos entrando no reino celestial, num lugar totalmente espiritual. Nós não vamos lá em carne, nós não vamos lá em alma, nós vamos lá em espírito. E tomamos em espírito essas dádivas, porque o lugar é santo, então só o teu espírito acessa isso. Você não consegue, lógico, mas aqui a tua carne, a tua alma desfruta desse despojo. Mas aqui, mas para pisar lá, só em espírito, através do nome de Jesus. Amém? E é sobrenatural. É sobrenatural. Então, coisas que você começa a acessar nessas dimensões proféticas, em pouco tempo começam a manifestar na sua vida. Amém? Eu recebo muitos testemunhos. Queridos, hoje eu achei que eu ia desmaiar. Porque toda vez que eu vou nesse rio, eu fico mole, eu fico sem força. Amém? Uau, é sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, semana que vem eu vou trazer o pastor Leandro Spence na quarta-feira. E o pastor Leandro Spence vai trazer uns mantos, que eu preciso que você não seja religioso. Eu vou pedir para ele entregar algo específico. Amém? Você tem que já vai entrar em jejum, porque o que o pastor Leandro vai entregar é grande. É grande. Amém? Vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Vamos começar? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro esse dia, essa live, a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Papai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse povo, por essas orações na madrugada. Pai, nos sustenta, nos dê força, ânimo, resiliência, persistência, constância. Senhor Deus, eu sei como é difícil, Pai, manter disciplina espiritual. Mas eu quero pedir, Senhor Deus, aqui, Pai, a força e energia na alma dessas pessoas para manter suas disciplinas espirituais, para ter força, Senhor Deus, para suportar cada dia. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu consagro essa live ao Senhor. Chamo aqui o cheiroso, o nosso melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Amigo Espírito Santo, você tem lugar de primazia aqui neste lugar. Essa live, na verdade, é tua, não é minha. Então, me usa como lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? A live de hoje, ela é muito profética e Deus quer falar com você. Amém? Eu tenho uma palavra, nós vamos ler aqui. Qual que é o livro de hoje? Fala aí pra mim. Nós vamos ler aqui rapidinho. Esse primeiro capítulo aqui é rapidinho, amém? É bem rapidinho, tá? Amém? E aí eu vou... Qual que é o livro de hoje, povo? Coloca aí no chat. Capítulo 1 de... Gente, hoje é Neemias 1. Vocês estão atrasados. Hoje é Neemias 1. E nós estamos quase terminando já a Bíblia. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? E deixa eu falar algo com vocês. Muito sério. Nós vamos fazer 7 dias de oração sem parar. Nesses 7 dias, nós não vamos fazer live, tá? Nós não vamos fazer culto. Vai ser 7 dias de oração. Na Global. Você que quer ter a oportunidade de orar 20 minutos dentro desses 7 dias, tá? Nós vamos te dar a oportunidade, ok? Serão 7 dias cravados. Nesse período de 7 dias, você vai continuar a leitura de 7 capítulos todos os dias, certo?
Eu vou falar quando vai começar esses 7 dias, certo? Eu vou falar para você. Então, dentro desses 7 dias, só vai haver, presta atenção, só vai haver oração. Aí, a única coisa que você vai continuar é o quê? O seu devocional, a sua leitura. Porque a oração você vai estar fazendo junto conosco. Vai ser 7 dias sem parar. Eu vou fazer uma escala para manter a oração 7 dias. 24/7. Gente, vai ser forte. Vai ser forte. Vai ser forte num tamanho que você não tem noção. Certo? Aí eu aviso vocês. Eu acredito que vai ser no final de mês de maio, começo do mês de maio. Eu vou avisar você. Tá bom? Certo? Isso, queridos, é só para quem ama estar na presença. Quem não gosta, amém. Certo? Então vamos lá. Abra comigo em Neemias capítulo 1. E diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. A preocupação de Neemias com Jerusalém. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susa. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressam à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sustentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei. Jejuei e orei a Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo. Israel, confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos, estatutos, nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que dissestes a teu servo Moisés. Se fores infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgatastes com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. O Senhor, por favor, ouve a oração do teu servo. Ouve a oração dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Amém? Então aqui Neemias começa a clamar pela restauração de Jerusalém, restauração do povo. Amém? Então vai ficar para casa Neemias 2, até você vai ler Neemias 2, 3, 4, 5, peraí. Você vai ler até o 7 e amanhã nós vamos ler Neemias 8, certo? A gente vai ler amanhã Neemias 8, ok? Então, para você que é novo aqui, é um capítulo na live e 6 em casa. E assim sucessivamente, a gente vai ler a Bíblia 2 vezes no ano, este ano, para envergonhar Satanás,
certo? E esse ano nós estamos crescendo 50 anos espirituais em 365 dias. Amém? Certo? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos lá. Prestem atenção aqui agora. Você conhece a história da Rainha Esther? Quem conhece aqui a história da Rainha Esther? Quem conhece aqui a história da Rainha Esther? Quem conhece essa linda história? Deixa eu achar aqui. Quem conhece a história da Rainha Esther? Ontem, o Senhor trouxe, né? Essa rema, né? Abra aí comigo no livro de Esther. Abra comigo no livro de Esther. Em nome de Jesus. Nós vamos, esses dias, fazer um estudo sobre a Rainha Esther, certo? Abra aí. Esther. Tá depois de Neemias. Ok? Glória a Deus. Queridos, Esther, ela foi chamada para um tempo específico e para uma missão específica. Esther foi chamada para um tempo, para uma missão. E hoje eu quero trazer um confronto para você. Eu quero trazer um confronto para você. Ok? Eu quero saber para o que você foi chamado para um tempo como esse. Então, se você ainda não sabe para o que você foi chamado, nesse estudo de Esther, o Senhor vai desprender isso para você. O Senhor vai desprender para você para o que você foi chamado. A lectura nelle denestolamante. Tem 3 anos que se iniciou. Tem 3 anos que o Senhor vai estar operando algo especial sobre o globo da Terra. Nesses 3 anos o Senhor está nos comissionando, cada um com uma missão específica para um tempo como este. Eu quero perguntar para você, você sabe qual que é a sua posição? Você sabe para o que o Senhor está te chamando? Então eu quero que hoje você comece a perguntar, Senhor, para o que eu fui chamado? Amém? Abra no livro de Esther, nós vamos estar lendo, ok? Abra no livro de Esther. Aleluia. Nós falamos de uma rainha perversa chamada Jezebel, mas nós vamos falar hoje sobre o favor de Deus na vida de Esther. E esse mesmo favor o Senhor quer colocar sobre a nossa vida. Quando nós estamos mergulhados na presença do Deus vivo, o mundo espiritual nos vê como princesas, como príncipes. E a sua petição, ela é diferente. Porque você não tem comportamento de um escravo. Você tem comportamento de um filho, filha que é príncipe e princesa. Só os príncipes entendem, só as princesas entendem. Mas para ser príncipe e princesa tem que ter uma mentalidade de príncipe, uma mentalidade de princesa. Eu sou uma princesa guerreira que o Senhor comissionou sobre a nação do Brasil para outras nações. Eu sei da realeza que o Senhor colocou sobre mim em dádivas espirituais, mas eu sei da armadura que eu também carrego por ser uma guerreira, uma general. Amém? Certo? Abra comigo agora no livro de Esther, capítulo 1. Aqui tem muitas dádivas. Ok? Nós estivemos agora em Purim, tá? Que trata muito sobre... Purim aconteceu aqui,
nessa época de Esther, ok? Certo? Do favor de Deus sobre a vida dela, de um povo. E queridos, a história de Esther é que, vou resumir aqui, a gente vai todos os dias agora estar estudando isso. Presta atenção. Esther foi chamada para exercer uma missão num determinado tempo, numa determinada época, em prol de um povo. Você foi chamado para uma missão nessa determinada época, nesse determinado tempo, em prol de um povo. E a pergunta que você tem que fazer para o Senhor: aonde está esse povo? Aonde estão essas almas? Aonde o Senhor me quer? Amém? Então vamos lá, queridos. Abra comigo em Esther capítulo 1. O banquete do rei. É esse primeiro capítulo, nós vamos estar lendo aqui agora, certo? Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Susa, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Então aqui, tá? O rei Xerxes, ele oferece uma festa de 180 dias para todos os príncipes nobres, ali para os militares, né? Sobre toda a Pérsia, né? Então, ele está mostrando o tamanho do poder que era o reinado dele, certo? Agora eu estou no verso 5. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Susa, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado, com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de pratas fixadas nas colunas de mármore. Havia sofás com amarração de ouro e de prata sobre um piso de mosaico, de porta sobre um piso de mosaico e porfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Então aqui está falando, queridos, de uma festa de alto escalão, de alto nível, onde tinha sofás, adornos de pratas, pedras preciosas, amém? Aqui, queridos, tá? Aí tá falando rei Assuero, é porque a minha versão é NVT, certo? Deixa eu achar aqui na outra, ó, eu tô aqui com a outra NVI. Deixa eu ver o que tá falando aqui na NVI. Deixa eu ver se aqui tá falando rei Assuero. O reinado naqueles dias. Ah, tá. Então eu vou continuar aqui pela NV. Eu vou continuar aqui por essa N aqui, tá, gente? Deixa eu ver onde eu parei. Eu vou trocar de Bíblia, porque só para vocês entenderem melhor, amém? Bom, a gente continua, tá? No verso 7. Acha o verso 7 aí, no nome de Jesus. Ok? A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real. Graças à generosidade do rei, bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado
a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti, presta atenção aqui, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Então, quem que era a esposa do rei Assuero aqui? Quem era a esposa do rei Assuero aqui? A rainha Vasti. Certo? Pega a visão aí. Então, aqui, nessa primeira introdução, tá falando o quê? Que o rei Assuero, ou rei Xerxes, governava ali, tá? Governava sobre muitas províncias, ok? 127 províncias, e ele estava dando uma festa muito grande, convidou os oficiais, era uma festa muito, de um nível muito alto, ok? Agora vamos, queridos, no verso 10, e o subtítulo aí, pelo menos aqui na minha Bíblia, é A Rainha Vasti desafia o rei Assuero, ok? No 7º dia, quando seu coração já estava no 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Melma, Bista, Arbona, Migta, Abigta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele. Então, esses 7 eunucos, tá? Eram homens que sacrificaram o seu líbido. Eunuco ficava cuidando ali dos haréns do rei, das mulheres, certo? E eunuco, queridos, eram pessoas que eram castradas, tá? Para não conseguir ter relação sexual e não... Você tá entendendo? Ok? Então, presta atenção. Que trouxeram à sua presença, os 7 eunucos que serviam na presença dele. Eu tô no verso 11. Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, olha o contexto aqui. Ele chama os eunucos eu acredito que para adornar, para embelezar ela, para ela se apresentar mediante todos os príncipes, todos os civis, todos povos que estavam ali de outras nações, porque ele queria apresentar sua rainha. Ele queria mostrar a beleza da sua esposa, certo? Mas Vasti não aceita. Vasti não aceita. Então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como os principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que eu devo fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então aqui, quando Vasti nega o pedido do rei, ela se recusa a obedecer. Aqui o rei Assuero, ele vai consultar os seus sábios, ele vai consultar agora o seu conselho, ok? E aí agora nós vamos continuar no verso 16.
Então Memuca disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos e todas as províncias do rei Assuero. Essa rainha aqui, ela não tinha um coração voltado ao povo, certo? A gente vai ver uma rainha que se nega a obedecer. Ok? Querido, eu preciso que você entenda. O palácio está numa festa de 180 dias. Tem gente de tudo que é nação. Oficiais, militares, generais. O rei que está dando essa festa, ele quer que a esposa se apresente. Mediante os príncipes, os generais, ela se recusa. Ela se recusa. Queridos, nessa época, a mulher, ela tinha o seu lugar e não tinha tanta liberdade como hoje. Então imagina a força do coração dessa mulher em desobedecer o rei. Imagina a rebeldia, o orgulho dela de falar, eu não vou. Por N mais X, mas eu não vou. Pega a visão aqui. Aí, vamos no 17. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Então aqui nesse conselho de sábios, de príncipe, eles falam assim: se não for feito algo, as mulheres vão começar a ser insolentes, as mulheres vão começar a se levantar contra seus maridos. Haverá um espírito de rebelião, de insubmissão. Olha a sabedoria aqui, queridos, desse conselho. Agora imagina se o rei Assuero não faz nada. Olha a mentalidade desse governo, desse conselho. Olha, se não for feito nada, as mulheres, elas vão ser insuportáveis, elas vão falar assim: a rainha Vasti fez, a gente vai fazer também. Porque, queridos, nessa época, o reinado, os reis, os príncipes, eram modelos, certo? Então, vamos lá. Hoje mesmo as princesas, eu estou no 18. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fique proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela, presta atenção, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Não, você não entendeu. Quando a rainha Vasti entra debaixo de desobediência, há um decreto no céu sendo liberado, que ela acaba de perder o lugar que Deus concedeu a ela, o lugar de mandato, o lugar de reinado que Deus concedeu a ela, para ser ocupado por outra pessoa. Quando nós, queridos, desobedecemos na presença de Deus, quando nós não cumprimos com aquilo que Deus pediu para nós fazermos, Deus imediatamente lança um decreto de substituição.
Quando você não obedece ao teu chamado, quando você não executa aquilo que Deus te pediu para fazer, quando você coloca debaixo de rebelião, quando você se coloca debaixo de orgulho, quando você coloca debaixo de soberba, crendo que você não precisa obedecer porque você é superior, porque você é melhor, há um decreto no céu sendo liberado de substituição do lugar que Deus te colocou. E Deus sempre vai colocar uma pessoa, às vezes, que não é capacitada, para mostrar para você que Ele capacita e coloca quem Ele quer para te substituir. E eu preciso dizer algo para você hoje. Não existe ninguém insubstituível na presença de Deus. Não se creia a última Coca-Cola do deserto, não se creia muita coisa, não se creia o ser único, santíssimo. Na primeira vacilada, na primeira soberba, no primeiro coração luciferiano que corromper você, Ele lança um decreto e te substitui, coloca às vezes alguém que não é nada e capacita essa pessoa a não acelerar, dá tudo aquilo que entregou para você para outro, para outra. Então eu preciso que você entenda, não se creia, não se vanglorie, não se envaideça, entenda quem você é, peça misericórdia todos os dias ao Senhor, amém? Então vamos lá. Então, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Então aqui o que o rei Assuero fez foi o quê? Trazer uma edificação ainda maior, que as mulheres tinham que honrar os seus maridos. Aí aqui no verso 21, o conselho agradou tanto o rei como aos príncipes. E o rei fez o que Memuca havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. Alegandara macha lega darganostore beregante. A rainha Vasti estava querendo passar por em cima da autoridade do seu marido, não só como rei, mas como esposo. Eu quero falar aqui agora para as mulheres. Não é uma questão de você ser submissa, escrava do teu esposo. Você precisa entender que o lugar sacerdotal que o Senhor entregou para o seu esposo é só dele. O lugar de sacerdote, o lugar de homem, o lugar de força que Deus constituiu dentro do seu lar é do teu esposo, não é teu. O lugar de proteção é do teu esposo. Eu preciso hoje que você saia desse lugar de rebeldia, de rebelião, de orgulho, de soberba e entenda que o teu marido, ele é o sacerdote da tua casa. Ele é a força. Amém? Eu preciso hoje que você tire toda a obrigação das suas costas que é do teu marido. E esposo que tá aqui, tire toda a obrigação das suas costas que é da tua esposa. Certo? No nome de Jesus, que haja o que? Um conselho, que haja o que? Uma direção, que haja o que? Uma harmonização. Dentro que disso. Olha só o que o rei vai falar, queridos. Aqui tem muitas chaves, muitas verdades. E que cada homem fosse o senhor da sua casa. E que se falasse a língua do seu povo. Amém? Esther é feita rainha. Vamos lá, vamos ler agora o capítulo 2. Amém? Vamos ler agora o verso 2.
O capítulo 2, perdão. Amém? Glória a Jesus. Pastora, mas como que eu posso mudar isso na minha casa? Entregando para o seu esposo, entregando para sua esposa. Amém? Existe, queridos, uma comunhão no casamento. É uma sociedade. Olha, enquanto eu faço isso, você faz isso. Enquanto eu abraço aqui, você abraça dali. Mas tem casamento, queridos, que está sendo só levado por um. E o jugo está sendo muito desigual, porque enquanto um está com peso muito grande, o outro está com pouco peso e andando lentamente. Então, queridas, queridos, saiam da posição, exatamente, Bruna, saia da posição errada. Se desobrigue de coisas que não foi feito para você fazer. Amém? Glória a Jesus. Amém? Nós vamos adiantar mais um livro, exatamente. Oh, glória, aleluia. Nós vamos terminar mais um livro. Amém? Porque, queridos, não tem como estudar Esther se a gente não for passando assim, devagarzinho, pegando as pérolas. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler agora o capítulo 2. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaste e do que havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino e que reúna todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Susa, sobre os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Eu preciso que você entenda que houve uma preparação para acessar uma posição. Alex chama lá Corgenerestelg. Aqui tem uma outra chave, meus queridos. Antes de Deus te posicionar no lugar que Ele determinou, vai haver um tempo de preparação. E isso é algo processual. A nova rainha podia ser admitida em 3 meses, em 2 meses. Mas houve um processo de 1 ano. Houve um processo de quê? De treinamento. Houve um processo de embelezamento. Houve um processo de se aprender como o que era ser rainha. Houve um processo de ser ensinada sobre o que estava por vir. Houve um processo, queridos, de embelezamento, de edificação, de purificação. E eu preciso que você entenda. Não queira acessar algo que Deus te prometeu de forma muito rápida. Porque quando nós acessamos posições sem preparo, vai ser para queda. Porque uma das dádivas de Deus é que quando Ele nos coloca no propósito e no tempo certo, vai ser para honra, glória, prosperidade. José, antes de acessar o governo do Egito, ele teve que passar por processos de humilhação, por processos de quê? De difamação, por processos de abandono, por processos de quê? De ser humilhado pela sua própria família, de ser jogado no fundo de um poço, de ser acusado e caluniado pelo servo ali no Egito. Ele teve que passar por um processo na prisão, aonde ele estava ali por injustiça. Queridos, antes de Deus te colocar no lugar, na posição que Ele te determinou, você precisa passar por um processo. E eu vou falar algo aqui para você. Deserto é treinamento. Deserto é conexão à posição que Deus quer te colocar. Deus não coloca ninguém no deserto por nada. Deus nos coloca no deserto para nos treinar,
para nos edificar, para nos provar, para testar o nosso caráter, para testar a nossa fidelidade nele. E às vezes você não entende por que está tanto tempo aqui, por que isso aqui não muda. Na verdade, ele está forjando você, ele está te avaliando, ele está te aprovando. Porque quando ele te tirar do deserto, ele te posiciona no lugar que ele falou que iria te colocar. Amém? Certo? Então, queridos, houve um processo aqui dessas moças para que uma delas fosse admitida como nova rainha aqui no reinado de Assuero. Então, houve um processo de 1 ano. Então, aqui eu quero que você coloque agora no chat: eu respeito o meu processo. Eu respeito o meu processo. Eu respeito o meu processo. Deus pode acelerar processo. Depende da sua intensidade. Mas mesmo não acelerar, porque Deus acelerou comigo. Eu comecei a viver muitos anos em poucos anos. E Deus, ele acelera processo, mas depende da sua total entrega. Respeita o seu processo. Não se frustre porque você não está fazendo isso ou aquilo. Às vezes não é o tempo. Às vezes você está aí no tempo que? De preparo. Amém? Certo? E todos vocês que estão debaixo desse conteúdo todos os dias nos devocionais, eu preciso dizer para você que você está num aceleramento do Senhor. Porque eu acelero. O Senhor me deu esse manto de acelerar o crescimento espiritual da vida de uma pessoa pela minha intensidade, pela minha obstinação pela presença e por cumprir o meu chamado. Essa força, ela não vem de mim, queridos. O Senhor colocou ela sobre mim. Porque o Senhor sabia que nesses últimos tempos ele precisaria fazer um aceleramento. Ele precisaria fazer algo que demoraria 20 anos em 2, 3 anos. Amém? Respeite o seu processo, mesmo o Senhor acelerando ele, ok? Vamos agora, no nome de Jesus, depois, no verso 4 do capítulo 2, a moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vaste. O rei concordou com isso e assim se fez. Ora, na cidadela de Susa, havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai. Grava esse nome aí, Mordecai. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado a Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado. Então aqui, Mordecai era da tribo de Benjamim. Ele tinha sido levado, queridos, com os exilados para servir nesse reinado agora. Então ele era judeu. Aqui, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa. Aderganjok stala bandaranasturg de elebante. Eu preciso que você entenda que há uma transição entre Hadassa e Esther. Há uma transição de nome. Há uma transição de nomenclatura espiritual. Há uma transição de DNA espiritual. Aonde Deus te chama por um nome quando Ele te chama. Te faz a promessa por um nome, mas o cumprimento da promessa acontece quando você já está debaixo de uma nova nomenclatura espiritual, de um novo DNA espiritual e de um novo nome espiritual. Quando o Senhor te chama, Ele te chama como você está. Ele te chama como Jacó, mas para que haja o cumprimento, você já tem que estar debaixo do nome da nomenclatura de Israel. E nós vamos ver isso ali na vida de Jacó. Deus faz a promessa, ele é Jacó. Mas quando a promessa começa a se cumprir, ele já é chamado de Israel. Deus já transformou, Deus já mudou a nomenclatura. E eu preciso que você entenda, quando Deus te chama, você está de uma forma, com uma mentalidade, com uma visão. Mas quando Deus ele cumpre
ele muda o seu nome. Ele traz uma nova nomenclatura. Esther, antes de ser Esther, era Hadassah, cantoregejandalamant. Amém? Então Mordecai havia criado Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, filha de seu tio, que era órfão de pai e de mãe. Queridos, eu preciso agora que você entenda algo. Vamos imaginar uma jovem virgem, pura, tá? Vamos imaginar uma jovem, virgem, pura, órfã, sem pai e sem mãe. E sem muitas expectativas na sua vida. Então eu quero que você veja quem Deus escolhe para ser a rainha do reinado de Assuero. Alex Churre Menelebandaramant. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgadas, muitas moças foram levadas para a cidade de Susa, sob os cuidados de Hegai, que era o eunuco. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Eu preciso que você entenda algo. Melech Churem, aqui tem muito manto e o rolo está descendo de Deus. No cumprimento do teu propósito, no cumprimento na estrada, Deus vai colocar o favor dele sobre o coração das pontes, das suas conexões, das pessoas que vão te conectar ao teu propósito. Aqui nós vamos ver o eunuco Hegai se compadecendo, Deus colocando o favor dos olhos de Hegai sobre Hadassah, na jornada, na trajetória do teu propósito. Deus vai colocar graça nos olhos de alguém ao seu favor. Deus vai falar assim, Deus vai colocar um sentimento no coração de pessoas para te puxar para o propósito, para te acelerar no propósito, para exercer favor sobre você. E aqui no caso de Hadassah é o eunuco Hegai, a moça lhe apareceu formosa e alcançou favor diante dele. E esse favor não foi alcançado por via humana, mas por via divina. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Por isso, Hegai se apresentou, presta atenção, por isso Hegai se apresentou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Então, queridos, Hegai aqui, o eunuco, ofereceu para Hadassah dar para ela algo especial, algo melhor que foi dado às outras. Quem está debaixo do favor da unção de Esther, quem está debaixo do favor de Deus, recebe algo especial da parte de Deus. Tem favor no coração das pessoas. Eu preciso que você entenda isso, porque da mesma forma que Deus colocou favor sobre a vida de Hadassah, o Senhor está colocando hoje o favor sobre a sua vida, para que você faça conexões, para que você acesse lugares, para que você receba daquilo que é especial e melhor. Que o Espírito Santo de Deus testifique agora no teu espírito o que Deus está fazendo. Amém? Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Além de 7 moças para servir a Hadassah no processo dela, o Senhor traz uma provisão para ela em conceder para ela os melhores aposentos. Quando nós entramos debaixo do favor do Senhor,
Quando nós entramos debaixo do favor de um príncipe, de uma princesa, o que Deus tem para você não é o mais ou menos, é o melhor. É a melhor comida, é o melhor lugar. Eu preciso que você entenda isso hoje. Amém? Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Por quê? Hadassa era judia, certo? Então Mordecai, na sua sabedoria, falou: olha, não fala, tá? Não fala da sua etnia, não fala do seu povo. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém, para saber como Esther estava passando, como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Amém? Estratégia perfeita, Bruna, queridos. Deixa eu falar algo para vocês. Deus, na nossa jornada, Ele vai nos conceder estratégias. E aqui agora o Senhor acabou de me liberar um manto. Na trajetória entre Hadassa e Esther, o Senhor, Ele vai te entregar muitas coisas, mas Ele não vai te permitir falar tudo. O Senhor, Ele vai te fazer muitas promessas, mas Ele não vai te permitir compartilhar tudo. E haverá um tempo em que você precisa silenciar aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Porque quando você fala o que Deus vai fazer, ou o que Deus te predestinou, você pode levantar a afronta no coração de pessoas que serão induzidas pelo Satanás. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes do mal, governo das trevas. E eu quero que você aprenda algo, por mais que seja nítido que Deus falou que vai acontecer com você. No processo entre Hadassa e Esther, você precisa silenciar. Você precisa silenciar para o que você veio. Você precisa silenciar o que Deus falou quem você é. Você precisa silenciar, porque senão, eu não estou falando que você não vai conseguir, mas a jornada pode se tornar um pouco mais difícil, com tanta mais opressão, com tanta mais perseguição. Você já vai ter uma perseguição, você já vai ter uma opressão de pessoas que é normal, mas quando você gosta de ficar falando demais, Satanás vai levantar pessoas contra isso, vai levantar pessoas contra o teu ministério, contra o teu chamado. Amém? Certo? Então vamos aqui dar continuidade. Amém? Deixa eu ver aqui. Então, Mordecai passeava todo dia na frente ali do palácio para ver como é que Esther estava e o que ia acontecer com ela. Era o seu tio. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava Gente, o céu está aberto. 6 meses com óleo de mirra. 6 meses o Senhor gerando unção. Deus gerando o seu caráter. 6 meses Deus tratando de você. 6 meses Deus tirando aquilo que não serve e colocando o óleo da presença, o fogo da presença. Deus moldando o seu caráter. Óleo de mirra aqui vai representar o que? Transformação de DNA. Transformação, tá? De identidade, keletara, purificação, fogo de Deus. Então na trajetória entre Hadassa e Esther vai haver um tempo de transformação.
aonde o Senhor, ele vai te curar, ele vai te purificar, ele vai colocar o fogo dele dentro de você para destituir toda a raiz do pecado, toda a raiz imunda que foi adquirida nos anos aonde você esteve no mundo, aonde você foi moldado por uma identidade falsa, uma identidade pagã que Satanás colocou sobre você. Então haverá um tempo processual aonde a mirra será colocada, aonde a mirra estará sendo estabelecida, aonde o fogo vai trazer alinhamento no seu DNA, alinhamento no seu caráter. Mas aqui nós vamos ver que houve 6 meses de embelezamento com óleo de mirra, mas também houve mais 6 meses com óleos aromáticos. Depois que Deus tratar você, depois que Deus gerar sua nova identidade, ele vai colocar sobre você o aroma do Senhor Jesus. Ele vai colocar sobre você os dons espirituais. Ele vai colocar sobre você as dádivas do céu. Depois que o Senhor tratar com você, depois que Deus colocar a mirra sobre você, ele te adorna com perfume. Ele te adorna com dons. Ele te adorna com o cheiro do Espírito Santo. Ele te adorna numa nova mentalidade. Ele te adorna num novo propósito. Eu preciso que você entenda. Haverá um tempo de purificação, um tempo de tratar de caráter, mas também haverá um tempo depois disso, aonde o Senhor vai estar colocando sobre você o perfume que vem direto do Senhor Jesus, aonde você será adornado com poder, com avivamento, com dons espirituais e com o cheiro do Cordeiro. Você será adornado com um perfume santo, um perfume de santidade. Queridos, entre Radassa e Esther, haverá um processo, haverá uma moldura, haverá uma construção, haverá o Senhor tratando com você, haverá o Senhor tirando de você o que não presta e purificando o seu DNA. Haverá um tempo, onde o Senhor vai tratar no íntimo. E talvez no tempo de Deus derramar mirra, que é a presença, a glória dele, possa ser um tempo onde você está passando por uma dor, aonde você está passando por uma tristeza, aonde você teve uma grande decepção. Às vezes o tempo da mirra é esse, é onde Deus está te treinando como Radassa, é onde Deus está tirando a Radassa para a transição para ser Esther, mas haverá o tempo do adorno do perfume, haverá o tempo do derramar do perfume do Cordeiro. E no tempo do derramar do perfume do Cordeiro, haverá batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, línguas e variedade de línguas. Haverá o Senhor trazendo uma sabedoria. Esse adorno aromático representa uma nova mentalidade em Cristo e no reino de Deus. Esse perfume aromático aqui, ele traz aqui para nós um contexto profético, e eu estou recebendo essa rema do alto, aonde o Senhor, ele te adorna. Para que você esteja pronto ou pronta para exercer o seu chamado, como Israel, como Esther, amém? Glória a Jesus. Então houve 6 meses do óleo de mirra, houve 6 meses onde os óleos aromáticos foram derramados, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, ao menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Nesse contexto aqui, todas aqueles que haviam se preparados, todas aquelas que haviam sido preparadas, passaria agora por um processo de apresentação
diante do trono do rei. E aqui agora eu vou trazer por um contexto profético. O Senhor vai chamar muitos a se preparar. Porque aqui a gente vai ver muitas moças se preparando para assumir uma posição. Mas quando nós chegarmos diante do trono do nosso Deus, de forma espiritual, Ele vai precisar te aprovar para te colocar nesse lugar. Deus chama muitos, mas escolhe poucos. E eu preciso que você entenda que haverá uma seleção. Haverá uma seleção. E amanhã eu vou contar uma experiência que eu tive com o Senhor. Aonde eu fui aprovada para fazer algo que o Senhor não havia me contado antes. Amanhã não me deixem esquecer. Amém? E daqui a pouco eu vou falar já a palavra-chave de hoje. Certo? Não me deixem esquecer. Ok? Então, queridos, a moça não voltava mais ao rei se fosse escolhida. Ao menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Pega a visão. Eu não sei se a presença está forte aí, mas aqui a presença tomou o ambiente. Alex tá, Jaramaramastéric. Vocês querem que eu conte já? Se vocês aguentar, amém? Vamos terminar aqui até o verso 21, amém? Aí a gente, amém? Vamos terminar aqui até o verso 21. Quando chegou a vez de Esther, e aqui ela já era Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco, presta atenção aqui. Quando chegou a vez de Esther, né? Ela não pediu nada além do que Hegai, que era o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês. Retelangio Kondorovek Charamanante, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. Eu preciso que você entenda aqui, todo o ciclo de 7, o 7º é um ano decisivo, amém? E você vai saber quando é o seu ciclo de 7. Eu conto os meus ciclos conforme eu me posicionei na presença do Senhor. Certo? E o ciclo mais difícil da minha vida e de transição foi o 7º ano. Foi transição. Amém? Depois eu vou falar sobre isso para vocês, ok? O rei amou Esther mais que todas as mulheres. E ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaste. Deus, ele concede a Esther favor diante do coração desse homem, do coração dessa autoridade. Esse homem, nessa época, queridos, eu preciso que você entenda que reis tinham outras esposas e concubinas. Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer que ele ama mais ela que todas as outras. Isso só pode vir do Senhor. Amém? Aleco chonderamar estele mandarabasta. Urguedeiras. Nossa, tá muito forte a presença. O Senhor está dizendo que o perfume de Esther era santidade. Era temor e zelo. E eu preciso que você entenda que você precisa começar a usar o perfume de santidade, de temor e de zelo e de obediência.
na presença de Deus. Santidade, arrependimento, entrega, em nome de Jesus. Amém? Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais. Ai, meu Deus, minha vista até embaçou. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era um banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando você transicionar entre Hadassah e Ester, na posição que Deus te colocar, Ele vai apresentar um banquete em seu nome. Alek Chourebanast. Quando Deus te transicionar no lugar que Ele quer, não haverá só uma posição nova, não haverá só um novo nível de patente espiritual, não haverá só sobre você está executando o seu chamado. Haverá um banquete para você neste lugar que você chegou. E esse banquete, queridos, é provisão, é alimento espiritual, é revelação, é sabedoria. Eu estou no capítulo 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia sido declarada a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Vamos lá. Amanhã a gente continua no verso 21, amém? Ester tinha um conselheiro, tinha alguém que a instruía, ela tinha alguém sábio que estava ali com ela, amém? E isso, queridos, é muito sobrenatural, ok? Queridos, eu vou falar a palavra-chave de hoje. O que é isso? Eu sou novo por aqui. Todos os dias eu faço um sorteio e só esse mês de abril, eu estou primiciando todos os meus cursos. Eu fiz uma soma ontem, né, com todos esses novos 2 que tá lançado, que não tava contando, dá quase R$3.000 em curso. Então, todos os dias, no mês de abril, eu vou estarei primiciando tudo aquilo que eu já fiz para uma pessoa. Ontem foi a Rose, ontem de ontem foi a Adria, no dia 1º foi a Tayane. Então, todos os dias, E como que funciona para você participar? É de uma forma justa, certo? Então, eu tenho um aplicativo que conta os comentários e sorteia alguém aleatoriamente segundo o que? A característica do sorteio aqui, certo? Na verdade, é uma primícia que você recebe. Primeiro requisito, está seguindo a minha página do Instagram e a Global. Segundo requisito, está seguindo a Global. Primeiro requisito, está seguindo a minha página. A palavra-chave de hoje é santidade, certo? Palavra-chave santidade. Marcar 3 pessoas no comentário e compartilhar com 3 pessoas, ok? Certo? Você pode colocar 1 comentário, 2 comentários, quantos vocês quiserem. Mas no comentário tem que ter a palavra santidade, o arroba de 3 pessoas, compartilha com mais 3 pessoas, porque tudo isso eu coloco como requisito ali na plataforma e ela vai buscar as pessoas que estão dentro desse padrão. Ponto. Já falei e você já sabe como funciona. É agora? Não. É quando eu compartilhar a live que fica salva até meio-dia. Depois de meio-dia eu tiro, ok? Certo? Ok. Quem já sabia da palavra é a palavra de conhecimento. Então, vocês pediram aqui para mim contar. Eu preciso contar algo para você. O ano passado, eu posso dizer para você que eu passei por uma prova de fogo, que foi os meus 50 dias de jejum só no líquido. Foi um jejum muito difícil, onde eu não comi nada, queridos. Eu fiquei magra, emagreci demais. Mas foi um jejum que me transformou num nível que eu nunca pensei que eu poderia. E quando eu estou nesses 50... E aí tá, antes do jejum, havia palavras proféticas sobre a minha vida do que Deus faria.
Amém? Havia palavras proféticas, então eu tinha muito bem claro qual seria o curso natural da minha vida dentro da presença de Deus. Ok? Quando eu termino esse jejum, Deus muda a rota. E aí eu falei, Deus, mas o que está acontecendo? Deus, ele me fala sobre um novo legado que ele estava trazendo sobre a minha vida. Era como se eu estivesse recebendo uma promoção. É como se eu estivesse tomando uma posição de uma outra pessoa. Porque, queridos, era como se Deus ele me chamou. E eu fui passando, eu fui sendo aprovada e ele foi aumentando as minhas patentes. Mas quando eu termino esse jejum de 50 dias e no final dele, e eu falei, Deus, mas eu entendia que eu estava por viver isso e isso, e ele fala, eu falei, Deus, o que está acontecendo? O Senhor não muda de ideia. E aí, Deus me levou a uma visão. E aqui agora eu quero que você entenda algo. A visão que eu tinha era de um monte de pessoas dentro de uma sala fazendo uma prova. Como se fosse uma prova de vestibular. Tinha alguém dentro dessa sala avaliando. Só que nesse lugar de sala que eu fiz com essas pessoas, porque eu me via ali dentro, não tinha muitas pessoas. Eu não conseguia ver mais que 7 pessoas. Mas eu não podia ver rosto, mas eu vi que eu estava ali dentro como se fosse de uma carteira de escola fazendo uma prova. Porque eu comecei a indagar o Senhor, eu falei, Senhor, mas por que o Senhor está me transicionando para isso, sendo que o Senhor antes não falou sobre isso para mim? E eu quero que você entenda algo. O Senhor chama muitos para ocupar uma só posição, mas Ele escolhe 1 ou 2 ou 3 para ocupar certas posições. Ele vai chamar muitos, mas ele vai escolher somente quem passa por isso. E aí o Senhor, ele falava para mim, dentro dessa prova, você foi a que tirou a nota mais alta. E exatamente por isso que eu estou transicionando você para este lugar. Eu estou colocando você nesse novo tempo. Eu estou colocando você porque eu provei o teu coração. E aí o Senhor me falou dos 3 próximos anos. O que eu precisaria me abdicar. Porque, na verdade, ele estava mudando a rota para uma rota de magnitude mais ampla. Não que eu não vá cumprir aquilo que ele tinha falado. Eu vou cumprir. Só que, de repente, ele mudou a escala, o nível, o nível de acesso, o nível de expansão. E para mudar de nível de expansão, ele tinha que mudar de posição. Então, queridos, quando o Senhor me mostra essa sala de aula, esse teste, ele fala, você foi a que tirou a nota mais alta. Eu aprovei o teu coração. E eu entendia que não era só sobre o jejum que eu tinha feito. Não era só sobre a minha fidelidade. Mas eu vi que Deus tinha provado o meu coração. Ele tinha provado o meu caráter. Amém? E, queridos, ali foi algo muito... Eu contei um pouco ontem na live, né? Do Senhor me falando de 3 anos. Falando pra mim que seria ano de trabalho. E, de fato, queridos, esse ano eu tô trabalhando muito pro Senhor e cuidando das almas e fazendo coisas que me deixam muito cansada. Porque entre 2h20 da manhã até 5h40, já estamos 5h44, não é só sobre 3-4 horas, é sobre um desgaste espiritual muito forte que eu tenho. Porque é eu que estou pegando o pão do trono e entregando para vocês. É eu que estou na linha de frente desse ministério de oração na madrugada, junto com os meus líderes. Então a bordoada vem primeiro em mim para depois chegar em vocês. Amém? Então eu preciso que você entenda que Deus, ele pode aumentar e mudar a escala aonde ele te predestinou a estar. Amém? Mas para isso ele vai provar o seu coração. Ele vai provar se o seu coração está no dinheiro, está nos prazeres da carne, está na ambição de poder. Queridos, quando Deus pediu para mim
que durante 3 anos eu não poderia ir em nenhum podcast, em nenhuma televisão e nenhuma rádio. Você sabe o que aconteceu depois que eu entreguei isso ao Senhor? Começou a chegar só convite de rádio, só convite de podcast. Eu recebo convite de podcast todo dia. Eu não posso. Porque Ele pediu que guardaria minha unção por um determinado tempo, para depois mostrar o que Ele colocou sobre mim. Amém? Agora fala pra mim, se você não é obediente, se você não tem temor, e você tá numa ascensão de crescimento, você vai obedecer? Se ir num podcast, ir numa televisão não é expandir o reino, mas, gente, se eu for, eu vou expandir o reino. Que mal tem em ir? Mas o Senhor, Ele é ciumento dessa unção. E Ele não quer dar a glória dele a ninguém. Ele não quer dar a glória dele a nenhum veículo de comunicação. Ele quer fazer do jeito dele. Esse ano eu tive que recusar muitos convites, porque o Senhor falou para mim amadurecer as pessoas. Trazer isso que eu estou fazendo todos os dias. E queridos, eu recebo convite de igrejas grandes, ministérios grandes, países, Europa, todo lugar. E eu estava esse ano com uma agenda assim, lotada. O pastor Júnior teve que ligar e falar, olha, não dá. Então, queridos, se você não estiver debaixo da obediência e entender que não é você, mas o que Ele quer, então eu quero falar algo aqui para você. Às vezes, dentro do chamado, você vai ter que abdicar. Você vai ter que entender que vai haver tempos e tempos. Pastora Larissa, não é tempo da senhora ir no podcast, não é tempo da senhora ir na televisão, não é tempo da senhora ir na rádio. É tempo de você fazer o que eu estou mandando você fazer. Queridos, não é que não seja lícito, é que não é o tempo. Então eu sei que tem um processo que Deus está fazendo na minha vida para um novo patamar. E eu sei que Deus, Ele está conservando tudo que Ele fez sobre mim. A unção, a minha identidade. E Ele sabe que eu preciso de estar debaixo desse tempo, guardada nele. Amém? E eu preciso que você seja obediente quando o Senhor te pedir coisas assim, que parece que está indo contra o reino. Não está indo contra o reino. Eu preciso que você entenda que muitas vezes Deus te quer no processo para viver a posição que vem daqui 3 anos. Para viver a explosão que vem daqui 3 anos. Para viver a dimensão que vem daqui 3 anos. Mas se você não suportar o processo, se você não estiver debaixo da obediência, se você se vender por uma visibilidade, se você se vender por um prazer da carne, se você se vender por um suborno, Deus não te coloca nessa nova posição. Porque essa nova posição exige uma entrega totalitária de quem você é, dos teus sonhos, da tua vontade, do teu querer. Então eu preciso que hoje você entenda isso. Que mesmo você estando completamente na vontade perfeita de Deus, Ele vai pedir coisas para você que são lícitas. É lícito eu ir falar de Jesus num podcast? Sim. É lícito eu ir eu já recebi um convite para ter parceria numa rádio, né? Para estar falando numa rádio todos os dias. É lícito? É lícito. Mas Deus está falando assim, eu não te quero lá esses 3 anos, criatura. Me obedeça. Passa pelo processo. Se perfume mais. Se banhe no azeite de mirra. Porque daqui 3 anos, você vai ser apresentada nas minhas cortes celestiais. E uma nova posição vem sobre você. Então, queridos, eu preciso que vocês aprendam total obediência. Total obediência ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Certo? Aleluia. E alguém está falando aí, eu renunciei pessoas. E Deus vai pedir pessoas. Deus, Ele vai ser muito seletivo.
Eu não sei se vocês viram ontem, né? O apóstolo Robson falando de como Deus guarda ele. Deus me guarda dessa forma. Queridos, Deus me guarda dessa mesma forma. Queridos, eu preciso que você entenda. Quem está debaixo do azeite, quem está debaixo dessa unção, é guardado com zelo e com ciúme pelos olhos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Eu quero orar pela sua vida, certo? Quero orar pela sua vida. Amanhã nós vamos dar continuidade. Eu sei que está tendo muita revelação do Senhor aqui no livro de Esther. Amém? E glória a Jesus por isso. Fecha os teus olhos agora. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico, Senhor Deus, por tudo que o Senhor está, Pai, ministrando aqui sobre os nossos corações. Pai, nos transiciona, Senhor Deus, entre Radassa para Esther. Mas no processo, Senhor, nos ensina, Pai, a desfrutar do óleo de mirra, a desfrutar dos óleos aromáticos. Nos ensina, Pai, a sermos obedientes, a sermos puros. Senhor Deus, tira toda a corrupção da carne, de pensamento, das emoções. Senhor Deus, vai trazendo, Pai, um coração limpo, um coração de santidade. Senhor Deus, um coração obediente. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir hoje que nós possamos suportar o processo, debaixo da graça e do teu favor. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhinhos e tuas filhinhas que estão aqui. Que essa palavra de hoje venha ruminar o dia inteiro nos corações deles. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Ok, queridos? Queridos, sexta-feira tem nossa Masterclass Sobrenatural 2. Eu vou te esperar lá, provavelmente no final da sexta-feira, amanhã tardezinha, ou no sábado de manhã eu vou mandar um material lá no grupo para você. Você pode estar imprimindo o material, certo? Para acompanhar a Masterclass, certo? Você que já se inscreveu. E eu preciso que você entenda, no domingo, um dia depois da Masterclass, vai estar tudo já na plataforma para você assistir mais uma vez. Ou você que não conseguiu assistir no sábado, conseguir assistir pela segunda vez. Amém? Então vai ser algo sobrenatural. Vai ser algo lindo. Se prepara para ficar entre 8 e 10 horas comigo. Mais uma coisa importante. Eu vou começar o meu jejum de 70 dias no domingo ao pôr do sol, tá? Eu vou fazer 70 dias. Ano passado eu fiz 50 dias no líquido. Como foi esse jejum, pastora? Eu fiquei, tá? 50 dias sem comer absolutamente nada sólido. Eu só tomei líquidos. E quais foram esses líquidos? Água de coco, Gatorade, água com gás. Deixei o cafezinho preto, ok? Eu escolhi alguns líquidos, não muitos, para estar ingerindo dentro desses 50 dias. Foi um jejum muito difícil para mim. Certo? Eu já comecei a tomar agora um suplemento de vitamina, tomo minhas vitaminas todos os dias, vou continuar tomando durante o meu processo de 70 dias, tá? Que eu tomo magnésio de treonato, eu tomo ginseng panax para memória, eu tomo metilcobalamina no formato original, eu tomo vitamina C, vitamina D, tomo um complexo vitamínico bem completo de mulher, que é o Centro, eu tô tomando o Centro agora, certo? Então, dentro desse processo de 70 dias, eu vou fazer a ingesta, eu vou colocar lá. Eu quero perguntar para você, quem quer me acompanhar nos 70 dias? Não como eu vou fazer, porque como eu vou fazer, eu tô me preparando há 3 meses, psicologicamente. Mas talvez você queira fazer 70 dias de um jejum de 18 horas, de 12 horas todo dia, de 8 horas todo dia. Você vai escolher o formato. Por exemplo, o pastor Júnior vai fazer uma janela de refeição de 1 hora por dia. Ele, presta atenção, o pastor Júnior ele vai fazer 70 dias de jejum e ele vai se alimentar uma vez por dia só. E vai continuar tomando as vitaminas dele e vai deixar alguns líquidos como o Gatorade, né? Como água de coco, certo? Gente, não pode ficar tomando vitamina de abacate. Você vigia na terra. É líquidos.
E esses líquidos, como o Gatorade, você só vai tomar a hora que você não estiver passando bem. Porque o demais é a água, no momento que você tá ali. Então você vigia na terra. Tô de líquido, aí faz uma vitamina de banana, faz uma vitamina de abacate, aí vai vitamina daqui. Aí isso não é jejum, não. Aí você tá burlando as coisas. Amém? Então tá. Então presta atenção aqui no que eu vou falar pra você. Só pra quem quer. Só pra quem quer. Eu tô pensando de no domingo de tarde fazer um PDF explicativo sobre esse jejum de 70 dias para quem quiser entrar comigo. Eu pensei de fazer na tarde, ali 2, 3 horas da tarde, certo? Queridos, eu podia estar dormindo, descansando, porque um dia antes eu vou me acabar na Masterclass ensinando vocês. Mas eu sei que isso pode mudar a sua vida. Então eu pensei de abrir lá no grupo mesmo, uma sala de Zoom ou no YouTube, ou uma live, explicando para você como você vai fazer certinho, certo? Eu vou tentar mandar o PDF antes, para você imprimir, escrever e colocar. Presta atenção, vai ser muito profético. Que você venha colocar 70 propósitos pelo qual você está jejuando. Eu estou jejuando porque eu quero a conversão da minha mãe. Eu estou jejuando porque eu quero ser usada em curas, assim, 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 assim. Eu quero que você ponha 70 propósitos. Amém? 70. Mas você vai ter que jejuar 70 dias. Agora, a outro manto é o seguinte. 70 dias não pode ser contado assim. 5 dias, de segunda a sexta, eu folgo sábado e domingo. Isso não é 70 dias. Todo jejum de números 40, 50, eles têm que ser ininterruptos. E, gente, eu tô achando que vocês estão na zona de conforto. Porque ontem, depois daquela live sobrenatural, eu falei, eu preciso fazer mais. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Então vamos, gente, fazer esse jejum. Faz dentro do seu limite. Eu vou fazer 8 horas todo dia. Eu vou fazer de tal a tal hora. Eu vou fazer 12 horas. Eu vou fazer 23 horas, eu vou abrir uma janela de 1 hora igual o pastor. Isso para você que já está acostumado. Você que não está acostumado a jejuar, não prometa um número, porque eu vou falar para você, se você não está acostumado a jejuar, 12 horas vai doer demais, porque nós não estamos falando de 30 dias, nós estamos falando de 60 dias. E a ciência fala que um hábito muda depois de 66 dias. E não só um hábito vai mudar em você, mas algo a nível espiritual tremendo vai mudar sobre você. Amém? Então eu começo ao pôr do sol do dia 7, que é domingo, certo? Perfeito. Vou abrir com vocês no domingo mesmo, um pouco mais cedo. Vou ver se eu mando o material antes. Se eu não mandar antes, eu mandar na hora, porque, queridos, a minha vida é uma loucura. Tá? Então, eu vou explicar para vocês no domingo, eu vou abrir com vocês um tempo só para responder dúvida de jejum, certo? Tá bom? Mas esses 70 dias, pastora, por que você tá jejuando esses 70 dias? Pela conferência. E na conferência eu vou fazer uma grande oferta relevante aos meus 70 dias. Nesses 70 dias, presta atenção aqui que agora você vai pegar a visão. Nesses 70 dias, eu estou preparando uma oferta para lançar sobre a Global, certo? Porque a Global está em fase de crescimento, Então, eu com o Pastor Júnior, vamos lançar uma oferta relevante, certo? Sobre esse... Eu preciso que você entenda, eu não sou a Global. A Global é o ministério do Senhor e eu sou pessoa física para cá, certo? Então, eu vou estar lançando uma oferta pelos meus jejuns de 70 dias e pela conferência, certo? Nos próximos 70 dias, sou eu que vou orar 1 hora na madrugada. Isso ninguém vai tomar de mim. Durante 70 dias, eu vou orar 70 horas em prol das nações, do povo. Então, eu vou entregar para o Senhor também 70 horas de oração intercessória de guerra pelo povo. Esses 70 horas de intercessão eu vou entregar por algo que eu quero da parte do Senhor que eu não posso falar, ok? Eu quero um outro nível de algo aí muito grande, superior, e eu sei que só tem um jeito de pegar isso, certo? E tem uma unção preciosa que eu vou tomar posse dela depois desses 70 dias, tá? 70 horas de oração em línguas, certo?
Então eu quero que vocês estejam orando pela minha vida, me sustentando, porque eu vou entrar em santificação, em consagração genuína a esses 70 dias. Então vocês estejam aí orando, porque esses 70 foi inspiração do Senhor para fazer. Ele trouxe para mim, amém? Mas eu sei que para esse romper que eu quero, eu sei que para esse lugar que o Senhor está me transicionando, eu preciso entregar muitas coisas ao Senhor. E uma delas é o meu tempo de intercessório na madrugada. O peso de orar às 3 horas da manhã, ele traz um peso muito grande, essa uma hora que eu vou estar orando por cada um de vocês ali. Então vocês se preparam para 70 dias para vocês viver o sobrenatural. Porque eu, além de estar nesse jejum, eu vou estar nesse tempo de intercessão. Eu vou estar fazendo 70 horas de oração em línguas, tá? Certo? Então eu vou estar entregando 70 de muitas coisas ao Senhor, ok? Então é um tempo agora, e um dos maiores motivos é pela conferência, porque Deus está trazendo uma unção sobre a minha vida, que eu vou transbordar ali naquela conferência. E queridos, eu não vou chegar naquela conferência de qualquer forma, mas eu vou chegar debaixo de um peso de unção violento. Amém? O que é uma oração de línguas? Por exemplo, você está lá lavando a louça. Aí você vai lavar a louça, vai fazer umas coisas, bota um fone de ouvido e vai. Ora 1 hora em línguas. Pastora, mas eu não entendo em nada. E quem disse que é para você entender? É para o seu espírito ser edificado. Então todos os dias está no ônibus, está no carro, tá indo trabalhar, é 20 minutos daqui, é 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Depois você pega mais ali 10 minutos que falta. Então, mas quando eu te apresentar o PDF, você vai colocar lá, Deus, 70 horas de oração em línguas, 70 horas de oração de intercessão, no meu caso. Eu vou colocar também a oração pessoal, eu vou colocar também as coisas que eu vou estar fazendo, renúncias que eu vou estar fazendo, tá? Em prol desse novo lugar, dessa nova unção. Queridos, e eu também estou jejuando assim, porque nós construiremos uma grande escola de avivamento. Nós construiremos uma grande sede da Global e precisa de dinheiro para isso. Nós temos hoje dinheiro no caixa, mas o dinheiro que só dá para comprar, para começar a comprar um terreno. Então, esses 70 dias de jejum é para gerar homens e mulheres de Deus, que o Senhor mostre a visão que Ele trouxe ao meu coração, ao coração do pastor Júnior, e que Deus venha levantar homens e mulheres de Deus para prover esse recurso, para trazer esse recurso dessa escola de avivamento global, dessa sede global, amém? Então, queridos, existe forma de gerar riqueza, e nesse jejum, tá? Eu vou falar isso só, eu não posso falar isso aqui. Mas, porque vai ficar salvo até meio-dia. Domingo eu vou falar pra você. Como gerar algo físico. No domingo. No domingo. Amém? No domingo. Eu não posso falar aqui, gente. Tá? No domingo. Queridos, eu não posso falar aqui. Não posso. Não posso. Não posso. Ó. Palavra-chave hoje. Meu Deus, já é 6h04, sangue do Cordeiro. Ó, palavra-chave, santidade, 3 arrobas de 3 pessoas. Compartilha com 3 pessoas, amém? Certo? No nome de Jesus. E tem que estar no comentário lá, ok? Certo? Então vai ser muito sobrenatural. Se você não inscreveu na Masterclass, se inscreva para você estar conosco no sábado, numa maratona de conteúdo incrível. Vai ser tremendo, amém? Beijo. Amo todos vocês, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Para você que é membro da Global, hoje tem culto privado, né? Só para os membros. Amanhã tem culto com a nossa querida profetisa Thaís e vai ser algo sobrenatural, lindo, profético. Amo todos vocês. E aí no domingo, quem for começar o jejum comigo, eu vou orar apresentando não só a minha vida, mas a de vocês. E vocês vão sentir algo sobrenatural, amém? Beijo, beijo, beijo.